Olá, muito boa noite. Vamos colocar aqui o nome da live. Muito boa noite, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre movimento interrompido. O que isso tem a ver com o nosso sucesso? Fica aí para você saber. Vamos aguardar a Magali. Olá, Mi. E aí, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Melhor Caramba, hein, agora. Mi? Melhor agora, Demais. Demais, Magali. né? Não dá para Mas tá tudo aglomerar na certo. praia, tem que ficar aqui. Verdade. Tá E bonita. hoje Hoje você nós tá com o vamos. cabelo solto, hoje eu tô com o cabelo preso. É, o dia que lava, a gente pode ficar com ele solto. Eu lavo todo dia. Às Não, vezes eu dou uma 2 vezes por dia. puladinha. Ai, não, É? e é muito calor. Eu É que lavo o seu todo cabelo é dia. mais curtinho, né? É mais curto. Oi, prima. E- Então, Bora, Mi. olha para Vamos você lá. ver como é que o campo é interessante, né? Porque essa semana eu participei de várias constelações falando sobre esse movimento interrompido. E faz parte também da minha história, faz parte da sua, né? Faz. E assisti um vídeo do Bert hoje maravilhoso falando sobre isso. E cá estamos falando sobre isso, né? O Isso. campo realmente ele vem trazendo os assuntos para a gente e aí a gente vai nesse movimento, né, Magali? O que você Para tem para quem falar? não. Só para quem não sabe muito bem o que é campo, não é campo de futebol, nada disso. É um, é uma energia que a gente é pega por essa energia, né? E o assunto começa a fluir dentro desse campo, né? É campo nesse sentido. Essa semana também, quando você sugeriu esse tema, né? Eu tinha falado com a Milton sobre isso, sobre o movimento de amor interrompido, e eu estava bem triste e conversei com ele sobre isso. Então o campo essa semana estava nisso, estava Eu nisso. também fiz alguns movimentos e foi muito bom. Que eu também já chorei muito, eu sofri muito por causa disso, né? E como a Magali falou, o campo é um campo de informações, né? Dos nossos sistemas familiares e até do coletivo também. Então isso vai fluindo aqui para gente e a gente vai trazendo, né? É. Esse campo, quando a gente está numa constelação ou num exercício sistêmico, a gente acaba se treinando e é treinável perceber, né? Não é nada de alguém que tenha que ter um dom diferente ou que tenha que ser médium, não é nada disso. É uma coisa que a sua percepção pode ser treinada para perceber. E eu, a Milene, como a gente terminou o curso de treinamento de constelação familiar, a gente participou como representante em várias constelações, já atendemos como consteladora também, a gente está treinada para perceber esse campo. Então, com mais facilidade, a gente sabe que está no campo, a gente sabe que aquele sentimento é nosso, ou que aquele sentimento a gente assumiu, né, de um outro momento, de alguém. Então, é isso, né? Nada diferente do que a percepção possa sentir, né, Milene? É legal falar, né? Porque às É, vezes para a gente já tá tão fácil de entender e a gente não sabe quem vai assistir, é legal falar, né? Aliás, esse é o intuito, né? o intuito é trazer um pouco de clareza, né? Naquilo que a gente puder. Então, e aí o Bora. que seria esse movimento interrompido, né? O bendito. Bom, eu dei uma estudada, eu assisti um vídeo do Bert hoje muito profundo,
Só de olhar ele no vídeo ali, você sente a energia, né? Oh, depois me passa esse link aí que eu quero assistir também. Como ele é enigmático, assim, ele só dá uma olhada na gente, assim, a gente já sente. Enfim, o movimento interrompido, ele é um trauma que é gerado num momento da nossa vida, mais especificamente na infância, onde a criança busca fazer um movimento em direção à mãe ou ao pai. Esse movimento interrompido pode ser para ambos, né? Mas o da mãe é o que mais tem, vamos dizer assim, não é que é o mais importante, é o que é o mais... Que palavra que eu posso usar aqui, Magali? Ele é mais profundo, né? Ele é Eu, mais visceral. Visceral, né? ele é um movimento que é a base, vamos dizer, é o essencial ali. Então, quando a criança ela busca e anseia pela mãe e ela não pode ou ela não tem acesso a essa mãe, nesse momento é gerado nela um trauma, fica gravado que ela queria fazer o movimento de ir até a mãe, mas que ela não pôde ou a mãe não estava ali para ela. Então, ela faz um movimento de ir até um certo ponto e ela se retrai. Então, esse é o trauma do movimento interrompido. E isso vai influenciar na vida em diversas áreas e nós vamos falar aqui agora aos poucos. E aí, Magali, como que é esse movimento para você? Nossa, esse movimento, como você estava falando, né, Milene, uma hora você busca o seu amor maior, que é o primeiro amor da nossa vida, que é a nossa mãe, e ela de repente não está lá. Ou ela até está, mas a gente não sente disponível, né? E isso gera uma coisa, para mim eu chamo de como se abrisse o chão e desde lá eu fico caindo nesse chão. Não é uma coisa assim, é uma visão diferente de uma visão tradicional da terapia, né? A nossa ideia é sempre trazer o que o Bert apresentou para a gente de novidade. É um trauma porque ele acontece muito cedo e muito rápido e de uma maneira muito profunda. E como a Milene falou, tem consequências. Esse caminhar em direção ao pai ou à mãe, quando ele é interrompido, a pessoa que tem esse movimento interrompido interrompe vários movimentos na vida, né? Sim. Porque esse movimento em direção ao nosso primeiro amor, que são os pais e principalmente a mãe, não é desmerecendo o pai. Quando eu falo principalmente a mãe, é porque a gente nasceu daquela barriga lá, né? É um pedacinho, é o primeiro amor mesmo, né? Ele tem consequências, assim, tem consequências, não tem efeitos bem profundos, bem profundos. E é uma dor muito profunda. E a criança registra essa dor, né, em forma de trauma, e depois na vida dela, ela não quer mais sentir essa dor. Então, quando ela vai em situações específicas que o corpo dela vai começar a sentir que ali vai ter uma dor, ela se retrai, que é o mesmo movimento inicial, que é onde ela foi buscar a mãe, ou o pai, né, no caso, mas é mais específico com a mãe. Né, quando ela vai buscar a mãe, ela não encontra ou ela não pode ter acesso. E aí, nesse momento, algo nela dói, é profundo. E ela ali, é como se ela se cristalizasse, se ela formasse algo dentro dela e falasse, nunca mais eu vou sentir essa dor. E ela se retrai. É um movimento bem assim mesmo, vai e volta. Eu chego a pensar que é um movimento de pêndulo. Vai e volta. E o Bert, Magali, ele falou no vídeo que é movimento, é conflitante, porque é um movimento positivo de ir e um negativo de se retrair, né? Porque tudo que a gente quer como filho é aproximar da mãe. A gente quer, né? Não tem da mãe, não sei o que aquela mulher fez, se ela fugiu, não interessa, mas da mãe, tudo que um filho quer é ficar perto da mãe. Eu vou resumir aqui a mãe para não ter que ficar repetindo toda hora o pai e a mãe.
porque para mim até é mais forte falar em relação à mãe, então eu vou fixar no que é mais forte para mim. Tudo que o filho quer é isso, e aí a gente fica atrapalhado, né? Porque esse movimento que é tudo que eu mais quero, ele está interrompido por mim. E porque eu tenho medo. E o que que acontece, Milene? A sensação que perdura e que caminha na vida com a gente é de abandono. A sensação de abandono. Eu fiquei por muito tempo achando que eu tinha algum problema. Porque se a minha mãe tinha se afastado de mim, se a minha mãe, que mãe é mãe, tinha se afastado de mim, é porque eu não valia a pena. Se eu não estava valendo a pena para minha mãe, para quem que eu ia valer a pena? É uma visão totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Aí eu passei um tempo, eu tirei o foco de mim, achando que eu que não valia a pena. Aí eu passei um tempo achando que minha mãe não valia a pena. Que ela não valia a pena como minha mãe, porque ela tinha me abandonado, ela que não percebia, tal, não sei o quê. Até que eu entendi que foi, assim, é um movimento que eu fiz e que eu não encontrei minha mãe, não é culpa dela, não é culpa minha, não tem julgamento de valor em mim, não é que eu não estou valendo menos, nem minha mãe valendo menos, eu não encontrei. E a sensação de abandono perdurou. E eu fiquei 31 anos sem ver minha mãe. Então, todo esse movimento, ele foi muito intenso. A Milene sabe, em 2019, eu viajei, encontrei minha mãe, e quando eu abracei a minha mãe, eu senti o coração dela batendo no meu coração, eu falei, nossa, a minha mãe me ama. E nesse momento você fez aquilo que a criança lá atrás queria. Então, esse é a correção desse, digamos, né? A correção desse trauma que ficou lá de trás, né? E não precisa estar a mãe viva. Eu tive sorte que a minha mãe ainda está viva, ela estava ali disponível, né? Foi um presente que a vida me deu e que eu fui atrás, né? Mas não precisa, né, Milene? Não. Então, vamos colocar, Magali, para as pessoas que estiverem ouvindo, como que elas podem identificar na própria vida se elas têm esse movimento. E depois a gente fala como que pode ser feito essa reconexão. Beleza. Eu acho que aí fica bom, né? Beleza, Quero colocar também um pouquinho, né, nesse nosso conteúdo para eles hoje, um pouquinho dos círculos do amor, sabe? Para entender por que é tão importante. Falo agora, Mi? Pode falar. Pode falar. Os 5 círculos do amor, o Bert traz como os círculos mais importantes, né? Os círculos de amor da nossa vida. E o primeiro círculo é com os pais, né? Então, o círculo do amor essencial é com os pais, e o movimento de amor interrompido fala de um amor interrompido com os pais. Todos os outros círculos, eles ficam prejudicados, né, Mi? A gente pode pegar o gancho por aí. Sim. O segundo círculo é na puberdade, quando a gente começa a tomar o que recebeu dos pais e fazer as nossas coisas. Depois, o terceiro ciclo é quando você encontra alguém, um parceiro, uma sociedade começa a trocar. Então, você só sabe trocar se você pegou o primeiro círculo lá atrás, bacana. O quarto círculo é você concordar com as pessoas como elas são, inclusive seus pais, os antepassados dos seus pais, a sua família, está tudo certo do jeito que está. E o quinto círculo é você concordar com o mundo do jeito que ele é. Porque eu acho legal uma frase que o Décio e a Wilma falam, que tem gente que se acha no direito de realidade, né? Na realidade não deveria ser assim. E o quinto círculo diz que a gente, o amor de concordar com tudo que está aí. Todos esses círculos, os 5 círculos, o fundamento é o primeiro círculo, que é o círculo do amor com os pais. E a gente está falando aqui, a Milene, de um movimento interrompido no primeiro. Então agora a gente vai ver como que isso afeta esses outros círculos do amor, que são as outras áreas da vida, né, Mi? Sim, é que desse primeiro círculo e desse primeiro movimento depende a nossa vida como um todo. Às vezes você vai falar assim para mim, não, mas eu não tenho problema. Passa muito assim. Para muitas pessoas não é tão perceptível assim,
para outras é mais, né? E eu só fui perceber isso quando eu entrei na formação em constelação. E não foi de início, não. Foi depois, eu percebendo os movimentos, que eu comecei a olhar mesmo e falar assim, nossa, eu tive isso e agora está fazendo sentido. Por que lá atrás eu fiz isso? Por que eu fiz determinadas coisas? Então, começa a fazer sentido. A gente vai tomando consciência, vai abrindo um leque aqui dentro da gente, né? Vai abrindo. Então, como a Magali falou, se no primeiro círculo, que é a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe, se a gente não tiver bem ali, os outros círculos, a gente vai ter muita dificuldade, muita mesmo. Mas, então vamos colocar aqui agora como é que a gente percebe esse movimento interrompido, né, Magali? Uhum. Ele se dá quando, lá na infância, a gente, por algum tempo, não tem acesso aos nossos pais, em mais especial a nossa mãe, né? E aí, em que possibilidades? Por exemplo, às vezes a criança ficou internada no hospital, ou a mãe ficou internada e tiveram que separar a mãe da criança. Isso pode gerar um movimento interrompido. Fala um pouco você também, Magali, pra gente ir trocando as ideias. No meu caso, separação, né? Eu fiquei com meu pai, então não vi mais a minha mãe. Tem o caso de morte também, a pessoa morre, né? E você vai procurar como criança e ela não tá lá. E você não consegue entender por que ela não tá lá, né? E tem o caso também das crianças entregues à adoção, que é o meu caso, né? E aí eu percebi que eu tive um movimento interrompido dos dois, do pai e da mãe. E o que a gente sente no final das contas é raiva. Ela fica muito escondida. Porque a gente fica com raiva, porque a gente não pode fazer aquilo que a gente quer. Então a gente vem e sente a raiva, que é como se fosse uma proteção mesmo. Para esse negócio de eu quero ir até eles, não posso, não tem como e retraio. Hein, Magali? Raiva e sensação de abandono são os sentimentos que ficam, né? Que ficam e que é fácil daí querer culpar a vida, culpar os outros, né? Achar que tá tudo errado. O que mais, Magali? O que mais você acha que... Quantos anos você tinha? Eu tinha 5 anos. Né? Eu tinha 5 anos e a minha mãe, meu pai e minha mãe iam se separar e ela chegou no quarto, eu me lembro bem, estava eu e a minha irmã, e ela falou para mim, a mamãe vai embora, você quer ficar com o papai e com a mamãe, né? E desde ali, o meu acesso a ela foi mais difícil, foi bem mais difícil. Filho de pai separado geralmente fica numa confusão porque você quer que todo mundo goste de você, né? E a sua família está separada. Então você fala ali, você vai falar com o teu pai não gosta mais da sua mãe. Você vai falar com a sua mãe não gosta mais do seu pai. E você fala, eu sou metade dos dois, como é que eu faço? E essa falta, como que ela apareceu para mim, né, Milene? Eu fui perceber também no treinamento. O treinamento, gente, a gente faz treinamento e a gente aprende muito, muito sobre a gente, né? Eu percebi, assim, que nos meus relacionamentos com os meus namorados, né? É um trisquinho que eu precisava para me sentir abandonada. Então, eu lembro que eu briguei muito com o pai do Felipe, porque, sei lá, às vezes eu estava falando e ele virava o rosto. Às vezes brigo com a Mil também, vira o rosto. O abandono, ele é assim, parece que está na pontinha para acontecer. Isso fora a raiva, né, que em alguns momentos ela vem muito forte, com medo de ser novamente abandonada por esse movimento, dá essa sensação. E eu percebi no treinamento que quase que eu cobrava deles uma reposição dessa segurança. Basicamente, né? Não é?
Coitado, os caras não estão nem sabendo, né? Eu não sei exatamente em que momento da minha infância isso aconteceu para mim. Porque isso é algo Você era também pequenininha, que né? isso é algo que eu vou ter que trabalhar porque eu não tenho A imagens da minha informação. infância. Não, e eu não tenho imagem. Eu simplesmente acho que eu apaguei. Ou eu bloqueei de alguma maneira. Eu tenho algumas coisas que eu lembro que eu vou falar para você, dá para contar no dedo, assim, mas depois de 5, 6 anos. Então eu não sei em que momento que isso aconteceu para mim. Mas como que depois eu fui percebendo na minha vida agora, né? Que eu olho para trás e falo, ah, era isso. Então, por exemplo, você fica muito resistente. Na verdade, para cada um isso vai ser de uma maneira, né? Por exemplo, eu vi coisas que, por exemplo, em relacionamentos de casal, a pessoa que tem um movimento interrompido, ela tem dificuldade com o parceiro em si. Então, ela até tenta fazer um movimento, mas ela se retrai, né? E para ela, simplesmente terminar é assim, ó, eu termino para não sofrer essa dor de novo, porque ela relembra lá atrás o que ela passou. Eu tenho umas coisas específicas que eu percebi que é assim, que é mais assim, por exemplo, quando eu tô perto de fazer algo que é bom para mim, que tipo sucesso, que eu vou gostar, eu simplesmente vou fazer na hora que eu vejo que o negócio vai, eu simplesmente faço assim, ó, tuf, volto. Que é como seria também um tipo de autossabotagem, né? Então, eu vou até o momento, aí se eu achar que na minha cabeça eu vou relembrar aquela dor lá de trás, no sentido de, ai, às vezes não vai, não sei, sabe, não vai dar certo, ou isso, ou aquilo, eu simplesmente retraio. Eu falo, ah, não, não quero isso aí não, não preciso disso aí não, deixa pra lá, deixa pra lá. Então, são vários, cada Vários. pessoa vai ter um determinado tipo de movimento. E É, para você? essa sensação de abandono e de raiva é uma coisa que, se alguém sentir aí, vai buscando lá atrás. Alguma coisa em relação a isso. Você falou de imagens, né, Milene? Eu lembrei que eu tenho algumas imagens de antes dos 5 anos, quando meu pai e minha mãe moravam juntos ainda, minha mãe na cozinha, cozinhando, a gente tinha um pastor alemão que era o Rex, eu subia em cima do Rex como se ele fosse um cavalo, eu e minha irmã, meu pai tocando violão. Eu tenho imagens pontuais, eu devia ter 3 ou 4 anos, mas elas me salvam, porque eu vou nelas e é aqui. Elas são assim o meu elixir. Então, quando você lembrar alguma imagem, você vai ver que isso uma imagem basta. E É, se não tiver, pode também acho que criar, sei lá. Mas eu tenho algumas, poucas, mas elas são essenciais. é. Eu acho também que esse movimento interrompido, quando ele acontece lá na infância, ele gera também uma dificuldade de você confiar. É. Confiar na vida, confiar nas Uhum. pessoas, confiar no parceiro, nas amizades. Você vai, chega um momento você se retrai. É isso, você vai, quando vê você volta. Você nunca completa. E aí, como é que a gente faz para restabelecer esse movimento? Você sabe, essa semana eu falei tava conversando sobre esse assunto com o Hamilton, né? E ele teve, né, a mãe dele morreu cedo, mas ele tinha 30 anos quando ela morreu. E eu falei, meu, você. Quem teve é um presente, é uma alegria, uma coisa tão grande que deve ficar feliz, assim, total, sabe? Feliz, feliz, feliz. Porque a gente, estou falando a gente, eu e a Milene, que não tivemos, né, que a gente teve esse movimento do amor interrompido, é uma batalha todo dia reconstruir e reafirmar e seguir. É como se fosse assim, para a gente um pouquinho mais trabalhoso. Magali, aí alguém pode fazer uma pergunta assim, ou pensar assim, mas e você, Milene, você não teve seus pais adotivos? Eu tive.
Tive pai e mãe adotivo, irmãs, tudo. Mas eu acredito que a conexão lá com a origem mesmo, com a biologia em si, ela faz isso, sabe? Não é uma coisa que eu posso falar assim, eu não vou sentir isso. Isso não é biológico, né? Então esse é um movimento biológico que pode, né? Você vai ter uma família ali, a minha família adotiva que me criou, que E tem amor, tudo, né, né? Mi? Tem amor, Tem não é muito questão de amor, muito amor, amor. é. Não é questão do Não é questão. amor, do abraço, assim, mas é que aquele vínculo ali, por algum, sabe, algo ali aconteceu ali na biologia que causou aquilo, né? E aí a gente precisa restabelecer esse vínculo, essa conexão, para que a nossa vida possa fluir e a gente possa viver bem, tanto com relacionamentos afetivos, quanto profissionalmente, quanto nas amizades, quanto conosco mesmo, né? Em primeiro lugar, com a gente mesmo. Eu passei bastante tempo da minha vida, Milene, negando a força da biologia, né? Porque como eu acho que foi até um processo de suportar, né? Como eu não tinha minha mãe, eu desenvolvi para mim que não é tão importante, que mãe é a que cria, mãe é. As pessoas que criam, os pais adotivos, aquela pessoa que substitui a mãe. Eu tive a minha tia que até hoje eu tenho muita reverência por ela, porque ela cuidou muito de mim, ela está com 96 anos e está feliz da vida que vai tomar vacina segunda-feira. Falei com ela ontem. Ela, não, depois da vacina eu vou pentear meu cabelo, eu vou fazer meu pé. Está feliz da vida com 96 anos, uma força de vida imensa. Ela mora sozinha, Milene. Ela é uma força incrível, incrível, né? E eu desenvolvi muito essa teoria da não biologia. Eu achava que ela era restritiva, né? E hoje eu entendo, depois do treinamento e depois de estudar, aprender um pouquinho com Bert Helling, que a biologia ela é um limite e como um limite ela te dá um chão. O que não quer dizer que eu não possa amar quem fez o papel de minha mãe no período em que eu não tinha minha mãe. Eu posso amar, eu devo amar, né? Mas a biologia é o meu limite de onde eu vim. Se eu vim de um pé de maçã, eu sou maçã. Não tem como fazer muita viagem em relação a isso. Então, os pais que adotam, né, é uma coisa muito grandiosa que eles fazem. É muito grandioso, né? Para mim tem grandeza de toda parte. Eu penso muito nisso, sabe? Ainda que seja uma situação que é muito julgada, mal vista, né? Mas eu acho que existe grandeza de todos. Dos que dão a vida e dos que se propõem a levar a vida adiante e fazer algo, né? Contribuir com a vida dessa pessoa e colocá-la no mundo, fazer o que for preciso. Manter viva, Então, né? Manter viva. Então, eu Você acho falou uma coisa muito interessante antes da gente entrar, né, nas soluções, que é... Nossa, me escapou, Mi. Você falou uma coisa que... Agora deixa, me escapou. Quando voltar eu falo. a grandeza Da grandeza que são julgadas. As mães que, por algum motivo, propiciaram essa interrupção do movimento, ou porque deram os filhos em adoção, ou porque não estavam ali, ou porque descasaram e foram embora, elas são muito julgadas. Porque mãe que é mãe não faz isso. Aquilo lá não é uma mãe, né? Imagina o quanto deve custar para uma mãe que pega um filho e coloca na porta de alguém, que coloca na lata do lixo. Quanto deve custar para essa mãe? Você fazer aquilo é o melhor que ela está encontrando para o filho. É o melhor que ela está podendo dar. É muito alto. Então, essas mães que talvez gerem os movimentos interrompidos, elas são muito julgadas, né? As pessoas falam bastante, mas só estando na pele, né, Mi? Pra gente...
Nossa, para mim, eu tenho uma outra visão. E eu, de verdade também, eu quero levar isso para muitas pessoas, sabe? Porque você ter uma nova visão muda tudo. Muda Muda tudo, 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 muda tudo, tudo, tudo. Muda muda. tudo, gente. A situação é a mesma, mas quando você tem outra visão, muda completamente. Você faz assim, ó, sabe? É como se uma luz iluminasse ali e você falava assim, nossa, eu não vi desse jeito. Faz sentido agora, né? Eu sei lá, eu penso que é dor para tudo quanto é lado desse movimento interrompido, tanto para a É, criança quanto para os pais. é, Eu é, não ouso dizer o contrário. é. Não tem ninguém aí sem dor, não. Ah, Não. não. E aí, Mi, como é que é a solução, então? Né? Porque é dolorido, caramba e tal. E aí? Pois é. E o Bert fala também, vários nos livros dele e tudo mais, que muitas pessoas têm sintoma. Sintoma físico. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor na perna. E né, aqui ele fala, ó, a dor de cabeça poderia ser a consequência de amor represado, devido à intenção de um movimento precoce, geralmente dirigido para a mãe, né, que é o famoso movimento interrompido. Então, ali Pergunta para naquele mim se eu, momento, pergunta para mim se eu tive muita dor de cabeça. ah, meu Deus, Meu Deus do teve céu. enxaqueca para tudo quanto é lado? Tudo, tudo. Pois é o amor represado, porque naquele momento que você queria manifestar o teu amor e receber o amor da tua mãe, ou do teu pai também, né? Você simplesmente teve que fazer só. E como é que a criança vai lidar com isso? Ela arruma mecanismos, né? Raiva, cristaliza ali dentro, enfim. Cada pessoa também age de uma maneira com isso. Tem gente que se cristaliza de uma tal forma que não se permite, acredito que não se permite mais sentir. Ela simplesmente. E aí? Sabe que hoje, Mia, eu estava falando com a minha nora e a minha netinha está com bastante cólica, né? E a pediatra falou uma coisa bonita para ela. Falou: olha, Amanda, quando a nenê tiver com a cólica, você abraça, dá bastante colo para ela sentir que ela não está sozinha no sofrimento. Eu falei: nossa, pediatra, porque Você a falou mãe. isso, eu lembrei de uma coisa que eu até vi hoje, que tipo assim, muitas vezes quando as crianças choram, fazem birra, né? Se a gente só abraçar elas no silêncio, que efeito que tem isso na criança, né? Uhum, uhum. O da contenção, né? Que o Décio ensinou a gente a conter, né? A criança aperta Conter. elas. Um dos caminhos da solução que eu pesquisei, que eu achei aqui, quando a criança é pequena, é a mãe abraçar, porque a criança entende que aquele contato está ali. Então a mãe tem. Aconteceu alguma coisa, abraçar e sentir que está perto. Quando a criança é pequena, a mãe resolve facilmente. Desse jeito, se a Sim. mãe está próxima. Né? Quando é maior, quando a criança é maior, mais adolescente, esse movimento tem que ser dos dois. O que eu li hoje, o que eu vi, é que os dois têm que se propor a voltar no momento doloroso, olharem aquilo e se reencontrarem. Mas isso é rápido, gente, não é uma terapia de 5, 6 anos, é rápido, é um passeio rápido. Né? É uma coisa de alma, né? De coração. Você olha ali no olho da tua mãe e simplesmente abraça e recebe o amor dela por você ali naquele abraço. E aí você até pode se imaginar quando você era criança fazendo o mesmo gesto, mamãe me pega no colo. Mas o Bert fala que tem uma maneira também disso ser feito, assim, que traz, né, até que é por favor, você vai, tipo assim, se a pessoa não consegue ir fisicamente, né, por meio da constelação ela consegue refazer esse movimento, né, e aí o Bert coloca, né, para fazer esse fluxo da energia fluir novamente, né? Que é o amor do pai e vem ali para a criança e passa a fluir de novo, porque ali o amor ficou represado, cortou, impediu o fluxo, né?
Então a gente tem que refazer esse fluxo. E aí, no livro, no Ordens do Amor do Bert, tem um cara aqui que faz esse movimento. E o Bert manda ele falar, por favor, umas 300 vezes em direção à mãe, né? E o por favor é para ir quebrando a resistência que foi criada lá atrás. Né? Aquela resistência, tipo assim, eu fui, mas eu não achei ela, eu não encontrei, eu não tive acesso. Então, ali ela resistiu. Então, nesse momento ali, o Bert fez ele falar, por favor, e falava alto, e por favor, até que aquilo foi se diluindo dentro dele. Eu vi também na resistência, tem o por favor e tem também a reverência, da gente Sim. fisicamente reverenciar os pais quando a gente é maior, né? Por quê? Porque às vezes essa resistência, ela existe ou por medo, né, de voltar a sentir aquela dor, ou por arrogância. Você está fora do seu lugar como filho. Então, a postura de reverência a tudo que os pais deram, a tudo que eles foram, aos antepassados dele, a todo o sistema, também dilui esse movimento do amor interrompido e entra no movimento do amor completo. Né? Então, são maneiras da gente poder restabelecer, se reconciliar com esse amor primeiro. Né? Você falou uma coisa, eu lembrei de algo aqui. Por exemplo, quando lá na infância a gente acontece esse amor interrompido, muitas crianças vão tipo assim, eu fui até a minha mãe não estava. Aí ela faz isso, né? Ela cristaliza e nesse momento ela fala assim, também eu não preciso dela e também não vou precisar de mais ninguém. Nesse momento, fica desse tamanho. E aí vai gerar muita dificuldade mesmo, porque aí ela também não vai confiar nas pessoas. E tipo assim, ela vai ser uma fazedora também, né? Porque daí ela não vai precisar de ninguém, ué. Se ela não precisou da mãe... vai precisar de quem? Né? Eu posso falar bem disso, né? Eu estava pensando também essa semana, né? Estava conversando com a minha irmã e ela falou, Magali, você já fez muita coisa, você já cuidou de muita gente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, ela tem razão. Que coisa é essa, né, Mia? Acaba que roda, a gente quer ir lá fazer as coisas, fazer. Porque eu sobrevivi sem minha mãe, eu sou exatamente fodona, isso aí. É a fodona. Fodona, eu fui lá buscar minha mãe não estava lá, não preciso dela não. Aqui, ó. É esse mesmo movimento. E aí, você leva isso para a vida também, né? Então, você tá com um parceiro, você meio que chegou nesse ponto ali com o parceiro, você fala, não preciso dele não, ó. Sai pra lá. Você começa a dar uma rejeitada em pessoas, oportunidades. Eu viro empoderada, total. Você fica achando que você é fodona, porque lá atrás você, né, teve um trauma em relação à sua mãe, e ali você simplesmente o coração, assim, o coração, eu não tive minha mãe naquele momento, então então também não vou sofrer mais, não vou precisar de mais ninguém, pronto, acabou. É muito inconsciente isso, claro. Muito inconsciente. Né? E esse movimento, né, dessas opções que a gente trouxe aqui, ou quando é criança, mais adulto e tal, o movimento em si, ele pode até ser mais rápido, mas a transformação na alma, ela pode ser lenta. A gente não pode se cuidar. Enquanto está acontecendo o movimento da cura é lento. É lento. Então, às vezes, você fala, nossa, gente, eu estou fazendo. É lento, é calmo. Lembra uma live que a gente falou? Esperar a coisa acontecer. A gente é muito ansioso. Tem que ir, tá? Minha mãe, vou fazer, vou visualizar, pronto, já fiz. Não é. É lento, é lá dentro, são cicatrizes, coisas doloridas. Uma vida vivendo desse jeito, tem que mudar comportamentos. É muito rico, é muito bacana. Esse movimento de vida, de autoconhecimento, ele é muito rico. Não dá para ter tédio, né, Milene? Não dá para ter tédio. Não dá pra ter tédio. E é um caminho sem volta também. Entrou nele, viu, você não desvê, você não volta. E, por exemplo, esse movimento interrompido, por exemplo,
vamos supor assim, às vezes numa amizade. Às vezes você faz isso numa amizade. Às vezes a sua amiga vem te procurar para alguma coisa, você meio que rejeita ela. Você meio que fala assim, não preciso dela não, vou, sabe? Então, isso são indícios de que você tem aí um furinho de movimento interrompido. Profissão. Às vezes aparece uma oportunidade de trabalho para você. Aí você quer até o que você queria mesmo, que você estava buscando. Quando a oportunidade aparece e ela vem até você, que é mais ou menos assim, quando a mãe vem até você, e aí você olha e fala, eu não vou passar por aquilo de novo, que é a dor lá da infância, e isso é inconsciente, aí você fala assim, não, acho que isso aí não é pra mim não, eu não quero essa oportunidade aí não. Você se retrai. Eu vi várias coisas minhas assim, Magali. Também. Oportunidade de trabalho, que eu falo assim, coisas que eram para eu desenvolver e fazer, e eu estava fazendo passos para isso, a hora que chegava realmente ali a oportunidade, eu simplesmente dava 50 passos para trás. Rejeitava mesmo. Ai, é uma coisa, gente do céu. Eu falo assim, dá uma coisa na gente, né? Mas depois também, agora, essa semana mesmo, eu vi umas coisas que foram chegando para mim que aqui dentro que ardeu. Eu falei, é um movimento interrompido. Não, Milene, não, calma, você não vai negar, você vai em diante, você vai adiante, você vai fazer o movimento, que agora tá tudo bem. Você já se conectou com a sua mãe, com seu pai, tá tudo certo, você não vai ficar revivendo isso mais. Porque o Bert falou uma coisa importante, né? A gente não pode ficar parado lá atrás. É para olhar lá, né, e seguir. Quando a gente não segue, a gente está parado lá atrás. E se a gente olhar assim para os nossos pais, os nossos antepassados, avós, bisavós, tudo que eles fizeram, aí eles olham e falam assim, agora a Magali parada ali. Vai, minha filha, faz alguma coisa, né? Sua vida tá tão fácil, você tem celular, você tem dinheiro, tem vários tipos de bolacha no mercado, que eu brinco com meu filho, que quando eu era menina, só tinha bolacha Maria e bolacha Maisena. Hoje você vai no mercado, tem bolacha e tudo. Comidas importadas hoje são baratas, né? Vinho. Aí eu acho que meus antepassados olham lá e falam, mãe, eu vou ter que te empurrar, vai aí, não fica olhando pra gente não, já vai aí. Então, é importante a gente olhar, sentir, fazer o que tem que fazer e seguir, né, Mi? Como isso que você falou dessa semana que apareceram algumas coisas. Eu vou parar. Não, eu preciso seguir. Não é que eu quero, eu preciso seguir em honra à vida que chegou para mim. E eu tô assim, todo dia, quando eu acordo, eu tenho que me comprometer com isso. Conseguir ir em frente, olhar para a vida, olhar para frente, porque... se você fica com essa coisa de ficar, lá atrás aconteceu isso comigo, olha, tá, aconteceu. Então tem que resolver o que aconteceu aqui dentro da cabeça e do coração e fazer um movimento de ir mesmo. É claro que isso leva um tempo, né? Leva um tempo pra gente fazer esses movimentos, não é do dia pra noite, igual a gente conversa, né, Magali? A gente toma consciência. Depois disso que a gente tomou consciência, tem que descer para a alma aqui no coração. E esses movimentos são mais lentos. E tem que ter paciência com a gente mesmo. O importante é continuar, né, Mi? O importante é continuar. A gente até tem vários movimentos aí para apresentar, né, Mi? Daqui a pouco, pro pessoal. Tem vários movimentos. Então, Magali, nós temos 15 minutos de live. E aí? É isso? Eu tô achando que a gente tem que apresentar os nossos movimentos aí, começar a pôr na roda para depois a gente finalizar, nos 5 minutos finais, finalizar. Sim. Então, nós vamos apresentar, né, Magali? Nós temos a nossa parceria. E nessa nossa parceria, nós desenvolvemos um projeto mesmo para fazer atendimento das pessoas. Então, nós fizemos um projeto de mentoria. Nós temos uma mentoria de um tema específico, que vai acontecer agora em fevereiro. Temos uma mentoria coletiva, que vai acontecer em março. E temos a mentoria individual. Aí você quer explicar um pouco, Magali? Vamos. Essa que vai ser em fevereiro, dia 27 de fevereiro,
a gente pensou no seguinte, aqui nas lives as pessoas vêm e a gente não consegue trocar muito, às vezes elas querem falar alguma coisa, um assunto específico, e a gente não vê as pessoas, e é importante ver. Então, no dia 27, vai ser uma mentoria, é uma live pelo Zoom, onde a gente vai poder ver as pessoas, nós vamos apresentar um conteúdo, o tema é O Futuro é Agora. Então, a gente vai trazer o conteúdo, vamos trazer a troca de experiências, vai ser possibilitada porque a gente vai ver as pessoas, e um exercício sistêmico voltado para isso, né? E em março, essa mentoria coletiva que a Milene, que a gente bolou, que a gente está apresentando para vocês, aí já é um período mais longo, é uma imersão das 10 às 4, e o tema é vida próspera, né, Milene? Vida próspera. Então, a gente vai trazer ferramentas para que as pessoas possam ter autonomia para caminhar em direção à vida próspera. Né? E também é pelo Zoom e também com a participação das pessoas, com exercícios sistêmicos. Né? E aí, como a gente está em pandemia, um pouco de dificuldade dessa interação física, a gente vai fazer pelo Zoom, que é uma plataforma, qualquer pessoa pode entrar, né, tendo computador e celular, e ali nós estaremos juntos, né, vivendo essa energia, trocando ideia, trocando experiência, podemos responder a perguntas, né, dúvidas das pessoas. Às vezes você tem uma coisa aí que você está passando nesse momento e você quer trazer para esse dia, você quer, vamos dizer, olhar para algo, né? Isso. Então, no dia 27, a gente vai estar falando sobre esse tema do futuro, né? A gente, igual a gente falou aqui, né? Você vai dar uma resolvida ali naquele passado e bola para frente, olhar para frente e fazer fluir a vida. Em março a gente tem essa coletiva, que é olhar, né, a vida próspera. Como é que a gente pode prosperar na vida, né? O que impede a gente de prosperar? E como que a gente pode passar adiante e nos conectarmos com essa energia de prosperidade. Lembrando, gente, que prosperidade engloba muita coisa na vida, não é só dinheiro, é saúde, é paz, é leveza de vida, sabe? Então tem muita coisa envolvida. E a terceira... Pode falar. Pode falar. E a terceira oportunidade que a gente está abrindo é a mentoria individual. Então, quem precisar, quem tiver vontade, quem quiser, fala com a gente individualmente e a gente trabalha aquela questão específica da pessoa. Isso. Vendo qual... Isso, ela vem, ela vai ser atendida individualmente pelo Zoom, né? E nós vamos trabalhar com ela aquilo que ela está passando naquele momento. Olha, estou passando determinada coisa e eu não estou conseguindo enxergar, eu não sei o que está acontecendo, então ali nós vamos dar um auxílio para essa pessoa poder dar uma ampliada na visão dela e ela ver que caminho que ela pode seguir ali. Eu queria até colocar uma experiência bem pessoal. A gente começou o treinamento de forma presencial, né? E depois do treinamento ele ficou telepresencial, como se fosse pelo Zoom, né? É pelo Zoom, né? É pelo Zoom. É pelo Zoom. E só que em um momento eu pensei, será que o campo vai acontecer? Né? Esse campo que a gente falou no começo aqui. E no fundo, eu sabia que ele ia acontecer, porque ele independe da presença física. Ele independe. A gente pode entrar no campo de quem estiver lá longe. E aconteceu. É muito forte, é muito concentrado essa energia. E um dos exercícios mais fortes eu fiz com a Milene e eu falei, nossa, meu negócio funciona mesmo. Então, no caso aqui, não é, Mi? No caso nosso aqui, não é, vamos dizer, a gente fazia as coisas presencialmente e agora que não dá para fazer presencialmente, a gente faz online. Na verdade, nós descobrimos que o campo, que a força dos movimentos, se existe um para que muito certo nisso, ele acontece. Ele acontece. Independe
dessa presença física. No físico, muita coisa acontece também, a gente consegue ver mais coisas, talvez. Mas aqui se vê condensado. Né, Mi? Você concorda, Mi? Absolutamente. Nós tivemos a vivência tanto presencial quanto telepresencial pelo Zoom e foi maravilhoso. Né? É claro que uma vivência presencial, você acaba ali tendo uma interação com as pessoas, mas a vivência online você consegue observar mais. Porque lá no dia que você está presencial, você dispersa um pouco, às vezes com comentário de um, com comentário de outro. Ali no online, no telepresencial, não. Ali Você é tá assim, aquilo, né? você está Assim. focado, centrado ali. Então, querendo ou não, você absorve mais ali. E é engraçado falar isso, porque eu assisti hoje o vídeo do Bert que eu te falei, e eu debulhei em lágrimas de ouvir ele falar. Ó, vídeo de 2008, se eu não estiver enganado. Eu senti tão forte o que ele falou no vídeo que eu fiquei muito emocionada mesmo. Então, assim, ó, não tem tempo e espaço, né? E não tem questão física, né? Então, assim, o vídeo é de 2008, ressoou em mim hoje. Né? O Bert já está em outro plano, mas continua aí a atuação, né? Quando eu ouvi falar da constelação, eu fiquei preocupada em buscar alguém que tivesse consistência, porque era mais ou menos, acho que 2012, 11, não lembro, não faz tanto tempo, eu não sei, não me lembro a data. Mas era menos que agora, mas já tinha muita gente falando em constelação, já era modinha, agora é modona, mas já era modinha. Então eu fiquei muito preocupada em achar alguém que tivesse consistência. E eu achei a Juliana, nossa Juliana, né? A Juliana tem um trabalho assim muito bacana, eu me identifiquei bastante com ela. E o nosso para quê em todo esse movimento que a gente está fazendo é partilhar um pouco do que o Bert Hellinger trouxe, poder dividir com as pessoas a experiência e trazer o conteúdo que a gente já tem, a experiência, a vivência que a gente já tem. Por quê? Porque isso funcionou para a gente. É uma coisa legal. É uma coisa muito legal. Então, as pessoas podem ter a oportunidade, os nossos amigos, quem frequenta a nossa roda, de experimentar. Falar, não, aquilo lá não funcionou, aquilo funcionou. Mas, assim, que a gente... a nossa preocupação é fazer um trabalho de consistência, como eu procurei na Juliana. Né? De que não é uma modinha, não é para outra coisa que não seja esse para quê muito claro de que isso funcionou, isso é uma coisa bacana, então vamos dividir. E é interessante você falar isso, porque assim, todo mundo vai ter a oportunidade de acessar isso que você está falando agora no final de fevereiro. Né? Vai ser um custo super acessível, dá para qualquer pessoa participar. Né? E ali ela vai poder ver e sentir. Ela vai poder sentir os efeitos que tem esse trabalho na vida das pessoas. Exatamente. Então, é isso. Dia 27 de fevereiro. Nós temos 6 minutos. Dia 27 de fevereiro, às 10 horas. A gente vai colocar tudo no nosso Instagram, os links na bio, porque todo mundo tem link na bio. A gente tem link na bio também. Esses benditos link na bio. Link na bio. E assim, gente, a gente está fazendo as coisas e vai tendo coisa que vai ter que aprender. A tal do link na bio, aí vai aprender outra coisa, aí tem que aprender isso. É muita coisa aprendendo para poder fazer. É muita coisa, como a gente falou. Esse movimento do autoconhecimento, ele não para. É verdade. Inclusive o link na bio. Então é isso, né, Magali? É isso. A gente, semana que vem, tá aqui com a nossa live semanal. E, quer dizer, a live tá com a gente aqui, né? Porque ela é superior, ela que traz a gente aqui. E dia 27, a gente vai divulgar tudo nas nossas lives. Se vocês querem perguntar, pode perguntar nas mensagens. Tem o nosso WhatsApp ali no bio, tem tudo. Então é isso. Uma boa noite para todo mundo. Esperamos muito que você faça sentido essa live, possa trazer uma clareza aí para quem assistir.
E quem quiser estar com a gente, né, na nossa parceria, vem para a mentoria que a gente vai seguir junto, né, Magali? Magali, gratidão. Uma boa Gratidão, bom te noite. ver, Milene. Tava com saudade essa semana, demorou. Ai, é muita correria, muita coisa, né? Beijo, Olha, beijo. uma boa noite para você e para todo mundo e tudo de bom, gente. Tudo Até de mais, bom. até Beijo, semana que vem. Beijo. Até, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Vou deixar você desligar aí para não perder. Tá bom.